A seguir, Jornal da Metodista. Oferecimento: Universidade Metodista de São Paulo, preparando você para a vida. Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo da UMESP. Olá, bom dia, eu sou o Marcel Salim. E eu sou Rafaela Trida. Começa agora o Jornal da Metodista com as notícias da Universidade, do Brasil e do mundo. Confira agora os destaques desta edição. Oportunidades de estágio. A Rádio Metodista abre espaço para os alunos aplicarem na prática o que aprendem em sala de aula. História de sucesso. Conheça o jornal São Caetano Agora, um projeto que é fruto de um trabalho de conclusão de curso que vem conquistando espaço no grande ABC. Isso e muito mais a partir de agora no Jornal da Metodista. Muito obrigado pela sua companhia, você está no Jornal da Metodista. Começamos falando sobre as oportunidades de estágio dentro da universidade. Você confere na reportagem de Vinícius Andrioli o trabalho desenvolvido pela Rádio Metodista, onde os alunos aplicam na prática tudo o que aprendem em sala de aula. De levar uma bronca do técnico Márcio Bittencourt, o time de Brasília voltou... A Rádio Metodista entrou no ar em fevereiro de 1992. O projeto pretendia juntar os cursos de jornalismo e radialismo. No primeiro momento, podia-se ouvir a rádio por caixas de som espalhadas pelo edifício Delta. Hoje só é possível ouvi-la pela internet. Ies da Silva é formado em rádio e TV pela Metodista. Ele começou como estagiário em 1991. No início, Ies fazia de tudo na rádio, porque tinha uma certa liberdade. Na época, Ies era um dos poucos estudantes que tinha a oportunidade de trabalhar na rádio. Deixou de ser uma rádio para funcionário e é uma rádio para alunos, assim, para alunos e funcionários. Então abriu vaga para o aluno poder produzir. Mesmo que ele não seja estagiário, que seja como voluntário, é legal o aluno produzir. Quando a Rádio Metodista surgiu, ela era um veículo interno voltado apenas para os funcionários. Hoje, a rádio é aberta aos alunos, que podem, inclusive, produzir seu próprio programa. A emissora implantou o projeto Voluntários no início de 2003. Qualquer aluno pode inscrever um projeto na seleção para a produção de um programa semanal. Os estudantes de jornalismo produzem o Jornal da Metodista. O programa tem 2 edições diárias e informa as principais notícias do Brasil e do mundo. Ele trabalha como se estivesse trabalhando numa rádio mesmo, comercial, educativa. Ela é aberta a todos os alunos que queiram produzir os programas, desde que esteja dentro da estrutura da rádio. Estou fazendo estágio voluntário na Rádio Metodista, no Jornal da Metodista 2ª edição, e eu estou aprendendo muito, é uma ótima escola para quem deseja fazer rádio. A gente gostaria que tivesse sido o que é hoje, na nossa época, com a participação do aluno e feita também para o aluno. Então essa é a maior mudança que eu vejo da época aí, que demorou 10 anos para acontecer, né? Para que você possa sintonizar a Rádio Metodista e conhecer toda a sua programação, visite o site da emissora na internet, www.metodista.br/rádio. Lá você encontrará o horário dos programas e o link para escutar o conteúdo produzido pelos alunos dos cursos de jornalismo e rádio e televisão da UMESP. E por falar em Rádio Metodista, a emissora conquista cada vez mais espaço e cria novas parcerias. Uma delas é com a gravadora Trama. O convênio foi firmado em 2002 e promove a participação de artistas e cantores nos programas da rádio. Luciana Mello e Jair Rodrigues já foram alguns dos entrevistados. Quem está conosco ao vivo, direto do campus, é o repórter Lucas Caran, que nos traz mais informações. Lucas, essa parceria já rendeu muitos frutos à universidade? É isso mesmo, Marcel. A parceria com a gravadora Trama já rendeu muitos frutos. A parceria com a gravadora Trama faz parte do projeto Trama Universitário, que visa unir a vida universitária do país. O projeto leva informação, música e trabalho aos estudantes, além de promover pocket shows e entrevistas e fornecer o material fonográfico da gravadora e de outros selos independentes. Para saber mais sobre a parceria, basta acessar o site www.tramauniversitario.com.br. É com você, Rafaela Trida. Obrigada, Lucas.
Passamos agora às notícias relacionadas à política. A CPI dos Correios deverá apresentar hoje o relatório da subcomissão criada para investigar os fundos de pensão. O documento será uma prestação de contas da CPI mista dos Correios e não será votado. Amanhã, quarta-feira, a comissão ouve novamente Henrique Pisolato, o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil. Pisolato deverá explicar as operações de pagamento pelo banco às agências de publicidade por meio da empresa Visanet. Essas agências são investigadas por terem financiado o Caixa 2 dos partidos governistas. Já nesta quinta-feira, os parlamentares vão ouvir o ex-superintendente do Banco Rural, Carlos Godinho. Em entrevista à revista Época, ele declarou que os empréstimos concedidos pelo banco ao empresário Marcos Valério e ao Partido dos Trabalhadores foram forjados. Problemas no bairro, denúncias, críticas e sugestões. Para entrar em contato com a equipe do Jornal da Metodista, você pode ligar para 4366-5682 ou enviar um e-mail para telejornal@metodista.br. O caso mais recente foi um arrombamento na sala multimídia 412 do edifício Delta. As marcas na porta da sala e os vestígios de madeira no chão são sinais deixados pelos assaltantes. Um retroprojetor avaliado em R$5.000, assim como este presente nas salas multimídias, foi roubado. Na sala, ainda é possível ver os restos dos fios do aparelho que foi levado pelos ladrões. O local foi interditado e os seguranças fazem vigilância constante. Outros casos também marcam a história de furtos dentro da universidade. No semestre passado, este anfiteatro no edifício Capa também teve o retroprojetor roubado. Já em 2000, a Metodista se surpreendeu com um dos maiores assaltos da sua história. Armados com revólveres, 4 ladrões invadiram pela manhã o banheiro masculino do 3º andar do edifício Delta e explodiram no local uma bomba caseira. O estudante do 6º semestre de Rádio e TV, Rafael Manzano, relembra os momentos de desespero. Quando explodiu a bomba, eu estava no 1º andar, dentro do prédio, né? E foi um barulho muito forte, a explosão, né? E o pessoal todo saiu correndo. Depois a gente ficou sabendo que explodiu a bomba no banheiro, eles interditaram lá, ficou tudo destruído, cara. Enquanto a segurança do campus se dirigia ao local da explosão, os assaltantes invadiram este laboratório no edifício Omicron e roubaram discos rígidos de 8 destes computadores. Na época, cada disco rígido era avaliado em R$300. Furtos e assaltos como estes assustam os alunos da Metodista. E é para evitar que isso se repita que a universidade pretende investir já nos próximos anos na instalação de 64 novas câmeras de vigilância. Atualmente, os 3 campi da Metodista contam com 16 câmeras instaladas em pontos estratégicos. Com os novos investimentos, a universidade contará no total com 80 câmeras de vigilância. Eu acho que é uma invasão de privacidade e eu vou estar sendo vigiado, parece que o ladrão sou eu. Eu acho que eles têm que ter mais segurança na entrada, no controle de entrada e saída, e eu vou estar perdendo minha privacidade. Tem que investir mais na segurança que seria nas catracas, nas próprias catracas, para ter o controle de quem entra e quem sai da faculdade. Não perde privacidade porque ninguém faz ninguém tira roupa, ninguém fica com palhaçada na faculdade, então não tem o que perder a privacidade. Eu acho as câmeras válidas para coibir a ação dos meliantes. Além das câmeras de vigilância, grades de 2 metros de altura e catracas na portaria já foram instaladas com o objetivo de controlar quem entra e quem sai da universidade. Enquanto os novos investimentos não chegam, ainda somos obrigados a conviver entre supostos assaltantes, sejam eles alunos, funcionários ou visitantes da instituição.
Você está no Jornal da Metodista e confere agora o que é destaque no mundo financeiro. O PIB dos Estados Unidos cresceu 4,3% neste ano, um resultado positivo que surpreendeu até os economistas. A previsão era negativa em razão dos prejuízos causados pelos furacões Katrina e Rita, além do aumento do preço da gasolina. No entanto, o bolso do consumidor norte-americano não foi afetado. A reação, veio da compra de mercadorias e do investimento no setor imobiliário. Já no Brasil, o PIB teve queda de 1,2%. Os primeiros sinais de que os números não seriam bons foram repassados pelo IBGE à equipe econômica na semana passada. O governo não contava com esse resultado. Em declaração, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a crise política atual prejudicou o crescimento do país. Não há como negar, este resultado de 4,3% no PIB norte-americano foi realmente uma surpresa. Menos para o presidente Bush. Mesmo com este crescimento na economia, sua popularidade ainda está afetada. Cerca de 62% da população dos Estados Unidos condenam a política financeira de seu presidente. Já no Brasil, a queda no PIB realmente foi um susto. O governo esperava que o país crescesse 3% neste ano. No entanto, na semana passada o IBGE divulgou que o país só iria crescer 1,2%. Pressionado, é claro que o presidente Lula iria condenar a crise. Em um de seus discursos, Lula afirmou que a queda do PIB de 2005 ocorreu em razão da crise política e que esse resultado já deve ser, sim, encarado como um alerta. Ontem, o governo publicou uma revisão do PIB deste ano. Agora estima-se que o país cresça 2,3%. A economia é assim, tudo é feito na base da previsão. Os economistas se matam para desvendar os resultados e quando os mesmos são divulgados, acaba a tortura. Isso é, quando os resultados são positivos. Caso contrário, é melhor os economistas tomarem cuidado para não sofrerem um infarto. Inclusive você, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Passamos agora à previsão do tempo nas principais cidades do Brasil e do mundo. Luciana Campos. Terça-feira com tempo ensolarado em grande parte do Brasil. Confira no mapa. Como vocês podem ver, nas regiões norte e nordeste do país, o tempo fica ensolarado durante todo o dia. Já no norte de Minas, Distrito Federal e também no Mato Grosso, o tempo fica parcialmente nublado. A frente fria que vem da Argentina pode provocar pancadas de chuva no sul, centro-oeste e no sudeste do país. Temperatura máxima de 30 graus em Manaus e 30 também em Salvador. Mínima de 11 graus em Porto Alegre, 19 graus em São Paulo. Essa é a previsão do tempo para esta terça-feira em todo o Brasil. Confira agora as temperaturas das principais cidades do globo. Pausa no Jornal da Metodista e a seguir, depois do intervalo, falaremos sobre o campeonato de aviãozinhos de papel. Marcela Raal. No último dia 3, a Universidade Metodista foi sede da primeira etapa regional para o Campeonato Mundial de Aviões de Papel. O campeonato foi feito para estudantes das melhores universidades de 48 países. E veja também, aumenta o preço dos seguros de carros na região do Grande ABC. O Jornal da Metodista volta em apenas um minuto com muito mais informação. Fique com a gente. A escolha de uma universidade define sua vida. Define como você vai se preparar para o futuro, sua maneira de encarar e superar desafios e até que profissional você vai ser. Mas é ao escolher a Metodista que se define outra coisa ainda muito importante. Se você vai fazer diferença na vida ou não. O
Jornal da Metodista está de volta, agora com as notícias internacionais. Quase 100 mil pessoas participam de uma manifestação em Hong Kong. Frustrada com as reformas limitadas do Poder Executivo, a população pede pela democracia, prometida quando a colônia foi devolvida pela Grã-Bretanha à China. A manifestação percorreu durante várias horas as principais ruas da cidade e terminou em frente ao Conselho Legislativo. Uma enorme bandeira negra exigiu o direito ao voto universal. O governo chinês não reconhece as reivindicações dos moradores de Hong Kong, que atualmente podem eleger apenas metade dos deputados do Conselho Administrativo. Você já imaginou que um dia os aviões de papel deixariam de ser brincadeira de sala de aula para se tornarem instrumentos de competição mundial entre as universidades? Pois é, pode parecer estranho, mas isso já é realidade. Quem está conosco ao vivo direto do campus é a repórter Marcela Raul, que nos traz mais informações. Marcela. Oi, Marcel. No último dia 3, a Universidade Metodista foi sede da primeira etapa regional para o Campeonato Mundial de Aviões de Papel. O campeonato foi feito para estudantes das melhores universidades de 48 países. Serão feitas 3 fases eliminatórias: aerodinâmica, acrobacia e tempo de voo. Os vencedores de cada país ganharão uma passagem para Salzburg, na Áustria, onde será a final do campeonato. O ganhador vai conhecer o Hangar 7, espaço projetado para expor obras de arte aéreas, e ainda vai se tornar o rei do Paper Wings. O local da segunda etapa ainda não foi definido. Marcela Raal para o Jornal da Metodista. Obrigado, Marcela. E se você quiser saber mais informações sobre o local das demais etapas e os resultados do concurso, acesse o site www.redbullpaperwings.com. Passamos agora ao segmento cultural do Jornal da Metodista. O Pearl Jam realizou neste domingo seu último show no Brasil. A Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, estava lotada com mais de 40 mil fãs. Foram 15 anos de espera para que os brasileiros pudessem ver um dos grandes ícones do grunge surgidos em Seattle na década de 90. Mas a espera valeu a pena. O grupo apresentou em Porto Alegre, passou por Curitiba, ficou 2 dias em São Paulo e encerrou a turnê brasileira no Rio, com um total de 157.500 ingressos vendidos. A única reclamação dos paulistas foi pela falta de cerveja nos shows. De resto, o Pearl Jam não decepcionou aqueles que foram vê-los. O vocalista da banda elogiou o público, lamentou a demora ao vir para o Brasil e prometeu que volta o ano que vem. Não há como negar. Todos os alunos que estão no último ano da faculdade possuem sempre a mesma preocupação, o TCC. A maioria dos recém-formados se desesperam com a chegada do tão esperado trabalho de conclusão de curso. Mas para toda regra há sempre uma exceção. O que para alguns parece ser um bicho de 7 cabeças, para outros é o primeiro passo para ingressar no concorrido mercado de trabalho. O jornal São Caetano Agora é exemplo disso, como nos mostra a reportagem de Rafaela Trida. De início, apenas um projeto no papel. Com o passar do tempo, ganhou formato e deu origem ao jornal São Caetano Agora. Foi assim que os ex-alunos de jornalismo da Metodista deram os primeiros passos em direção ao seu próprio empreendimento. A ideia surgiu logo no começo do ano, quando a gente se propôs a fazer o TCC, juntou o grupo e decidiu que queríamos fazer um jornal. E ao escolher pelo jornal, nós vimos que São Caetano era uma cidade que reunia bastante condições de que o projeto fosse para frente, porque é uma cidade com uma população que lê, que é alfabetizada, uma população com poder aquisitivo alto, né? E que tinha uma carência de veículos de comunicação independente. Em 3 anos de circulação, o jornal São Caetano Agora conquistou números expressivos. Passou de 5 mil para 10 mil exemplares e possui hoje 30 mil leitores. Mas no começo do projeto, os recém-formados enfrentaram dificuldades, como a falta de conhecimento para gerenciar o próprio negócio. Agora, para você abrir um negócio, falta essa base na faculdade. A gente sentiu muita falta disso, porque é um ramo totalmente diferente de outros. E teria que ter pelo menos uma noção que direcionasse o aluno, aquele aluno que quer ter seu próprio negócio, seja um jornal, uma editora, uma revista, uma assessoria de imprensa, que ele tivesse noções básicas de administração, que ele tivesse noções básicas de contabilidade, do que é uma empresa, de como que é a parte jurídica de uma empresa. Tudo isso é essencial. Primeiro em conhecer, inclusive, de fato, o que o público leitor de São Caetano queria, mas coisas inusitadas também aconteceram, como do tipo, como é que eu monto uma empresa
que talvez, se não fosse, por exemplo, o TCC, eles não tivessem condições de entender esse procedimento, que muitos alunos, inclusive, saem dos bancos escolares, saem das faculdades, sem saber como se monta uma empresa. Para concretizar este sonho, os proprietários investiram R$20 mil no empreendimento que hoje se mantém da parte comercial, além de trabalhos complementares realizados pela editora. A gente fez o jornal, só que para a gente abrir a empresa, a gente pensou nessa possibilidade de ter uma editora junto. E essa editora dá um suporte para a gente que o jornal ele demora um pouco para conseguir se sustentar. Então, com esses trabalhos paralelos, a gente consegue tocar a editora. E como todo bom empreendedor, João Paulo traça metas para um futuro próximo, visando sempre expandir o seu próprio negócio. A tendência, o nosso projeto é que a gente aprimore essa maneira interna de trabalhar para que traga resultados práticos, que o jornal possa crescer aqui na cidade em pouco tempo, que ele possa se transformar numa referência vista pelas agências de publicidade da região como uma referência, que ele possa atrair anúncios de pessoas interessadas no público de São Caetano. Para isso ele tem que ser visto como o veículo da cidade. E o que depender da aprovação dos leitores, ele alcançará facilmente essas metas. Você conhece o jornal São Caetano Agora? Conheço, já ouvi falar. Qual a sua opinião sobre o jornal? Eu acho que é um jornal recente, mas ele está em constante ascensão aí, todo mundo está começando a conhecer o jornal, mas ele ainda tem um pouquinho que amadurecer. Mas eu acho que ele tem uma história promissora aí no jornalismo brasileiro. Eu acho que é um jornal que vem para dar mais uma fonte de informação para a população, porque eles não tinham, então é muito bom. Apesar de eu não morar aqui na região da ABC, eu acompanho pela internet, acho que tem uma linguagem bem interessante, é mais uma fonte de informação para as pessoas que moram nessa região. E se você quiser conhecer a equipe de redação do jornal São Caetano Agora ou saber mais informações sobre o periódico, visite o site que aparece aí no seu vídeo, www.saocaetanoagora.com.br. Entre outras notícias, os motoristas do ABC podem preparar o bolso. O valor dos seguros dos veículos vai aumentar mais de 100% no ano que vem. Uma das causas para o crescimento do preço é o alto índice de roubo na região. Quem nos traz mais informações é a repórter Paula Satorato. Em 2006, o seguro no ABC vai subir 120% para alguns veículos, como a Paraty e os bicombustíveis. Para os outros carros, a expectativa é que o preço seja reajustado em até 100%. O aumento dos seguros é inevitável e não existe nenhuma lei que limite os reajustes. O ABC tem o seguro de veículos mais caro do país por causa da quantidade de roubos de carros na região. A cidade de Santo André é a que apresenta os maiores índices. Paula Sartorato para o Jornal da Metodista. Seguimos aqui com o Jornal da Metodista. O curso de odontologia da Umesp vai ganhar novas instalações. Já está em fase de construção uma clínica que contará com novos equipamentos, além de oferecer, é claro, mais espaço para os alunos. Quem está conosco ao vivo é a repórter Luciana Campos, que nos traz mais informações. Luciana, essa nova clínica será criada aqui mesmo, no Campo Rude Ramos? Exatamente, Marcel. A nova clínica vai se concentrar na antiga Biblioteca Central. Ao todo, são 4 clínicas espalhadas pelo campus Rude Ramos. Atualmente, são 176 cadeiras, mas com o novo prédio vão ficar apenas 120. O professor André Passarelli Neto é assessor da diretoria do curso de odontologia. Bom dia, professor André. Essa redução no número de cadeiras, ela pode influenciar no atendimento? Bom dia. Não vai influenciar no atendimento dos pacientes, da comunidade, porque foi feita realmente uma projeção, uma planificação por parte da direção, não afetando esse atendimento pelo número de alunos existentes hoje em dia. E quais são as melhorias para os alunos e também para os pacientes? Bom, em primeiro lugar, para a comunidade. A alta tecnologia dos equipamentos, o avanço desses equipamentos dentro das clínicas só tem a melhorar o atendimento para os pacientes. Para os alunos e também para os professores, além da alta tecnologia, melhoria da qualidade de trabalho. Há alguma novidade para essa nova clínica? Bom, a médio prazo, a curto e médio prazo, você teria realmente o acesso a essa tecnologia, a alta tecnologia. A longo prazo, nós vamos ter o quê? Equipamentos de laser, equipamentos que já pré-existentes, equipamentos de resina fotopolimerizáveis. Então, o acesso à alta tecnologia e realmente nós vamos somar no curso de odontologia a já reconhecida em nível nacional qualidade de ensino
com uma infraestrutura extremamente adequada, extremamente de primeiro mundo. Muito obrigada, professor André. A previsão para atendimento na nova clínica é em fevereiro de 2006. Voltamos aos estúdios, Rafaela Trida. Obrigada, Luciana. E o Jornal da Metodista termina por aqui. Eu sou Rafaela Trida e essas foram as notícias de maior destaque da Metodista do Brasil e do mundo. E eu sou o Marcel Salim, tenham um Feliz Natal e um próximo ano novo. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê em nossa próxima edição. Até lá! Jornal da Metodista. Oferecimento: Universidade Metodista de São Paulo, preparando você para a vida. A escolha de uma universidade define sua vida. Define como você vai se preparar para o futuro. Sua maneira de encarar e superar desafios. E até que profissional você vai ser. Mas é ao escolher a Metodista que se define outra coisa ainda muito importante. Se você vai fazer diferença na vida ou não.